Professor Tales, gostaríamos de saber do senhor como foi o seu início aqui na Faculdade de Odontologia de Piracicaba. O senhor teve um fato interessante de começar como professor, né, já era formado, o senhor vai nos contar isso, e depois o senhor veio a cursar odontologia e se formar no ano de 83. Então, eu queria saber como foi seu começo aqui na Faculdade de Odonto de Piracicaba. Eu fiz biomédica em Botucatu. Antigamente lá era um instituto isolado, como era a FOP antigamente também. Eu me formei biomédico lá em 72. E em 1973, eu fui convidado para fazer curso de mestrado aqui na FOP. É o primeiro curso de mestrado da faculdade. Teve um antes que era do professor Araújo, lá da ortodontia, e que também funcionou pouco tempo. Mas depois veio a reforma do ensino superior no Brasil e começou a ser exigido a pós-graduação, que não existia antigamente. A pessoa era doutora, simplesmente fazia uma tese, achava um pesquisador influente em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, qualquer lugar. Ela fazia 2 anos de estágio, aprendia uma linha de pesquisa e depois vinha e defendia uma tese. Fazia uma tese, evidentemente, defendia uma tese, ficava doutor. Com a mudança do ensino superior, acabou a cátedra, que existia antigamente, e se obrigou a pós-graduação a nível de mestrado, estrito sensu, né? Mestrado e doutorado. E o primeiro curso de pós-graduação da FOP, desconsiderando esse da ortodontia, que durou muito pouco, naquele começo, o primeiro foi o de farmacologia. Aliás, no Brasil, que não existia em nenhum lugar. Aliás, eu abro um parênteses para fazer o mérito do professor Neder, Antônio Carlos Neder, que foi o criador desse curso e que espalhou essa semente pelo Brasil todo. Aí eu vim fazer o mestrado, em 73. Em 1975, eu fui contratado como professor, que tinha uma deficiência na área de docente. E em 1976 eu defendi o meu mestrado. Depois, em 1980, durante esse percurso de professor, de 75 até 80, a faculdade estava fazendo a reestruturação curricular. Foram feitos 14 seminários, 2 seminários de estudo para reestruturar o currículo da FOP, durante 7 anos, ou 14 seminários. Pegava aqueles feriados prolongados, que os alunos não tinham aula, a faculdade ficava parada praticamente, e a gente fazia seminários docentes, com representantes discentes e de funcionários também. E aí eu senti dificuldade, porque a terminologia específica de odontologia eu não conhecia. Eu sou biomédico, né? Era biomédico na época, sou até hoje. Mas em 1980 eu vi a oportunidade de fazer odontologia também, que aí me complementaria assim, na parte cultural relativa à profissão de dentista, né? Que eu não tinha. E já professor da escola, o meu currículo de biomédico era muito bom, a parte estrutural do currículo, né? Eu consegui equivalência em várias disciplinas básicas, principalmente, e aí apareceu uma vaga, eu concorri nessa vaga, com mais 7, tinha até agrônomo concorrendo, e essa vaga eu consegui pelo currículo mesmo que eu tinha, né, que era muito forte. E aí fiz odontologia também, então ficou até uma brincadeira que os alunos faziam comigo, eles chamavam de profeluno, porque era professor e aluno. Tinha hora que eu estava dando aula para eles, tinha hora que eu estava sentado do lado assistindo a aula, né. Mas aí, em 76 eu terminei o mestrado, em 80 entrei na odontologia e me formei dentista em 83. E fui, assim, galgando cargos importantes no departamento, na disciplina. Fui evoluindo e no fim combinou até com a diretoria. Fui até diretor da faculdade de 2002 a 2006, 4 anos, né? Ainda como docente, professor, o senhor fez menção ao Neder, mas que outros colegas o senhor trabalhou que o senhor gostaria de citar, que são referências ou bons professores? Então, foram bons professores? Que o senhor admira, colegas que trabalham? Sim, tem muitos professores bons, né? Para mim era tudo novidade, porque odontologia, né? Eu me lembro do professor Hunke, já falecido,
tenho muito respeito por ele, né? E ele fez parte da comissão de avaliação do currículo, daquela vaga remanescente que existia, que eu conquistei. Eu encontrei com ele no corredor e falou assim: Thales, você vai ficar com a vaga. Eu falei: ô professor, que boa notícia que o senhor está me dando. Ele falou assim: olha, seu currículo é muito, muito superior dos outros, por causa da área forte que tinha lá em Botucatu na época, sabe? Aliás, fazendo um parênteses, esse curso de biomédica foi criado justamente para suprir a necessidade de professor universitário na área médico-biológica. Porque se criava um curso de medicina, como aconteceu em Botucatu, professores, quem é que vai ser professor de medicina lá em Botucatu? Entendeu? Tinha meia dúzia de médicos na cidade lá, mas não tinha nada de academia, não tinha nada de pedagogia, essas coisas. Então vinham professores de São Paulo, de Ribeirão Preto, mudaram para Botucatu para ser professor lá. Mas isso aí deu esse start, mostrando que havia uma necessidade, principalmente nas áreas básicas, de gente com essa formação, entendeu? Para biologia, para medicina, para veterinária, para esses cursos da área médica, né? Da área biológica. Aí criaram o curso de biomédica. O título que eu tenho é Bacharel em Ciências Biológicas, modalidade médica, entendeu? Eu tenho colegas que são, bom, eu fui fazer farmacologia, tenho colega estaticista, tem outros que é anatomista, é muito eclético o curso. E quase todos foram para a área de ensino superior mesmo, que era o objetivo do curso. A minha turma de Botucatu foi a quinta, quer dizer, era um curso novo mesmo, recém-criado, né? E então a gente tinha uma formação básica muito forte, muito forte. Fazia o curso junto com a medicina, com a veterinária, matérias afins, né? E então era forte. Por isso eu consegui aqui a vaga com uma certa facilidade no currículo, né? Não tinha entrevista, nada, era só currículo que analisava. Eu consegui essa vaga e acabei fazendo odontologia. O senhor foi o 10º diretor da FOP, do ano de 2002 a 2006. Isso. Tá? Que lembranças ou memórias o senhor tem desse período, né, à frente da gestão dessa escola? Foi a coisa mais importante que me aconteceu na minha vida profissional. Eu jamais esperava isso. E a única coisa que eu tinha em mente era que eu tinha que trabalhar, produzir, usar da minha formação profissional, da minha formação de educação mesmo, e da maneira séria, da maneira que a gente acha que deve ser, né? Como a gente deve educar um filho, coisa desse tipo. Então as coisas começam a acontecer. Eu não imaginava que ia ser diretor da faculdade, nunca. Muito menos quando eu entrei aqui, que não era nem dentista, né? Mas a coisa foi acontecendo, no fim acabei sendo diretor. Agora foi uma experiência muito boa, fantástica. Eu descobri que eu tinha, assim, talvez um lado de gestor, que eu acho que eu consegui fazer algumas modificações na faculdade, que estão perdurando até hoje. Há 10 anos estão aí valendo, né? Porque é muito difícil você fazer uma estruturação assim com quantidade muito grande de pessoas, e principalmente quando vem com posturas tradicionais que é difícil você mudar o enfoque, o interesse das pessoas, entendeu? Então nesse ponto eu acabei me vendo um gestor sem nunca ter imaginado uma coisa dessa. Eu me sinto satisfeito, acho que foi uma experiência muito boa. Eu tinha já criado, antes de ser diretor, curso de pós-graduação, fui coordenador aqui, né? O de clínica odontológica, que me consta que é o mais forte que tem na faculdade, foi um curso bem forte e eclético, né? Tem muita produção científica, isso elevou muito a faculdade. Eu me lembro de um episódio que quem gostava disso era o Tuba, porque eu fiz uma ação de restringir o uso do telefone, porque a despesa da nossa telefone era muito alta na época, acho que era 8 mil, 10 mil reais por mês aí que você gastava com o telefone. Mas era abusivo, porque interurbano, aluno que vinha aqui, preciso falar com meu pai, ia lá na diretoria, fazia interurbano, quer dizer, ficou muito livre, né? Aí eu falei, como é que nós vamos resolver isso? Aí nós fizemos uma ação, uma estimativa do que quanto poderia ser para cada pessoa o custo de uso, né, do telefone em dinheiro. E na época parece que era 30 reais, não sei, cada um podia usar. O que passasse disso, ele podia usar o telefone, só que tinha que ressarcir.
E isso aí deu uma economia de R$ 8.000 por mês. Você vê quanto que se usava o telefone público, é questão da coisa pública no Brasil, né? Isso é que eu acho que eu chamo que foi gestão, que eu jamais imaginei que ia acontecer, e a gente foi conseguindo fazer algumas modificações, entendeu? Centralização da parte administrativa, vocês acompanharam isso. Fizemos reforma no prédio administrativo, tirei todas as paredes. Cada funcionário tinha uma salinha com ar-condicionado, com computador, com não sei o quê, telefone em cima da mesa, porta fechada. Isso não é muito adequado, porque aumenta o custo. Falei assim, vamos tirar todas as paredes, pôr todo mundo numa sala só, e aí até a energia elétrica, tudo fica, reduz o custo. Realmente, isso que eu falo que são coisas que às vezes a gente fez e que perdurou e deram certo, né? Enfim, em vários setores, na clínica, fizemos uma reforma na clínica, uma experiência que eu tive muito boa em Los Angeles. Fui participar de um congresso, e lá a parte de esterilização de clínica tinha um fluxo unidirecional. Você tinha material sujo, tinha uma porta para entrada, aí acompanhando tinha lavagem, secagem, esterilização, empacotamento e ficava guardadinho ali, né, para os alunos, professores que quisessem usar. Então, dentro de uma sequência, porque a questão da esterilização é fundamental. Nós trabalhamos com área biológica, né, existe muita contaminação, muita doença, bactéria, etc. Precisava ter cuidado com isso. Então nós fizemos no fundão da clínica, lá está até hoje, né, esterilização lá, né. Compramos autoclave grande, capaz de esterilizar o material dos alunos, né, professores, etc. Então são coisas que eu considero como de gestão, que eu não misturo com a parte acadêmica, que aí também existiu sempre na faculdade devido à reestruturação curricular que eu mencionei que houve, existia uma diferença conceitual entre os docentes de a clínica integrada e a clínica estanque. Por exemplo, clínica estanque, hoje é clínica de prótese, então só faz prótese. Amanhã é de periodontia, só faz periodontia, coisa desse tipo. E na formação nova, mas de maior amplitude, você tem a clínica integrada. Então, isso aí fazia os alunos trabalharem o paciente desde a entrevista, né, a anamnese, o questionário de saúde, até dar, entre aspas, alta para o paciente. Todo o processo, tudo que ele tinha que ser feito naquela boca e tal, e os professores, cada um dentro da sua especialidade, ajudando lá. Então, o professor tinha que ter uma visão de clínica geral também, entendeu? E aqueles que gostavam da clínica estanque, porque fazia só, eu faço só dentadura, ficava lá fazendo dentadura, entendeu? Essa visão que a gente queria que os alunos tivessem mais ampla, entendeu? E que um conceito novo, e hoje eu acho que é mesclado. Você tem um pouco de clínica integrada, um pouco de estanque também, me parece. Enfim, aí na área acadêmica, né? E a pós-graduação também, que houve muito trabalho, investi muito na formação de alunos, e a faculdade hoje, ela é, em consequência de todo o seu histórico, né? Não estou dizendo que eu sou o inventor de nada, mas a gente reforçou muito a questão de pós-graduação, que era o que precisava, e de uma forma mais moderna que existia na época, que acho que até hoje ainda funciona mais ou menos desse jeito. Essa pergunta eu tenho feito a todos os diretores. Tá? Pois não? E eu vou perguntar ao senhor, o que a FOP representa para o senhor, né? Na sua vida, na sua experiência? Pois é, a FOP é tudo que eu tenho hoje é graças à FOP. Inclusive muita amizade, muita gente que a gente conheceu todo ao longo de 39 anos, mas é toda uma convivência, uma história de vida. A gente trabalhando em tempo integral, era 8 horas por dia aqui na FOP, fora o que leva para casa, né? À noite, fim de semana, fazendo o horário da Unicamp, que era tudo, não tinha computador, tudo na mão, trabalho muito árduo, muito difícil, né? Então, a FOP é minha vida profissional, passei toda a minha vida aqui, profissionalmente, e tudo que eu tenho hoje, eu devo à FOP. Inclusive grandes lembranças, grandes amizades, etc. Muito importante, muito importante. Professor Tales, muito obrigado pelo seu depoimento. Tá? Se o senhor quer complementar
Eu quero A cumprimentar. FOP faz 60 anos esse ano, né? Tá aí. Pois é. A FOP fazendo 60 anos, ela tem uma história muito bonita, desde quando era isolado, né, e depois quando passou a pertencer ao Unicamp. Cresceu muito, desenvolveu muito, professores muito dedicados. Tem gente que faz até uma diferença, que eu não faço porque eu também sou de fora, mas o pessoal do início da FOP eram todos formados na própria FOP, né, a grande maioria, e que tinham um amor especial pela FOP. Então, esse lado, eu acho que favoreceu muito essa faculdade, no sentido de a pessoa se dedicar com vontade, entendeu? Não usar isso aqui como um emprego, mas é como sua casa. Extensão da casa. Entendeu? Extensão da sua casa, exatamente. Então, nesse aspecto, eu acho que realmente a FOP cresceu muito, a gente tem muito orgulho disso. Eu tenho uma jaqueta que os alunos faziam, que eu comprei também na época, o emblema da FOP, eu uso até hoje, com o maior orgulho. Eu acho que foi a minha vida, né? Pertencer, trabalhamos juntos, o Décio, você estava aí já, né? O Felipe, vocês todos, o César, entendeu? Então é muito gratificante. Essa ideia de fazer essa entrevista com os diretores aí eu achei boa também. Nós fizemos na minha época de diretor também um jornalzinho, que até comentamos há pouco a respeito, e informativo, chamava informativo, se não me engano, que a gente também tinha pensado fizemos até algumas entrevistas com ex-diretores para compor o jornal, porque a gente tinha dificuldade até de notícia, né? Entendeu? Então surgiu a ideia que vamos entrevistar, ver a posição, o pensamento do diretor, etc., como é, como é que não é, né? E depois não deu mais certo porque não tinha apoio financeiro para isso e é muito difícil hoje a parte financeira, né? Todos nós sabemos disso. Cada dia fica mais difícil, complicado, né? Mas, em linhas gerais, a FOP, para mim, representou a minha vida, como eu disse, até hoje. Eu fico orgulhoso quando vejo esses índices que saem de faculdades e a gente vê a colocação da FOP assim, a nível até mundial, muito bem situada. É trabalho de vocês, trabalho nosso, de docente, de funcionários competentes, etc., né? Houve só um pequeno detalhe que eu acho que ajudou bastante. Mais recentemente, a Unicamp não era institucionalizada, ela foi institucionalizada em 1990. Então, isso aí fez com que as vagas para docentes e para funcionários foram assim vistas com mais rigor. Quando a gente começou a pós-graduação lá em 73, nós tínhamos funcionários muito bons, competentes, assim, dedicados, etc., mas eles não tinham uma formação forte. Depois da institucionalização, os concursos que vocês fazem hoje, os funcionários, são muito exigentes. Então, tem uma concorrência muito grande mesmo. Então, isso fez com que pessoal técnico mais qualificado para gerir os setores em que trabalham, entendeu? É como eu vejo, a FOP da minha vida é uma coisa que não tem como dissociar, entendeu? Dr. Tales, muito obrigado pela sua entrevista e também pelas histórias que o senhor está compartilhando conosco aqui também. Então, eu que agradeço, muito obrigado a todos vocês aí e boa sorte a todos. Muito obrigado. Obrigado.